Atualmente você fala quantos idiomas? Eu falo inglês e português. Inglês e português. E música. Música aqui também é uma linguagem, né? Com certeza. Tá certo. Viram, alunos? Falei pra vocês. Isso. E com quantos anos você aprendeu a falar inglês? Você tem um contato desde pequeno? Como é que foi essa questão? Não. O inglês também surgiu na minha vida mais tarde. Quer dizer, às vezes a gente já tinha aquela curiosidade, né? De saber um pouco. Como tudo no estudo na minha vida. O estudo moldou minha vida, né? Sim. Mas o inglês surgiu porque eu fui casado com uma americana. Né? Que A mãe dos meus filhos é americana. Né? A gente se dá muito bem. Oi, Patrícia. Beijão, Patrícia. Saudade, viu? Trazer ela aqui. Exatamente. Cara, se ela viesse aqui, eu ia chorar, mano. Não, a gente traz. Maravilhosa, velho. Mano, que da hora. Maravilhosa. Você tem que conhecer, velho. Não, ela é uma pessoa sensacional. E mãe dos meus filhos. Então, eu fiquei muito submerso, né? Muito imerso nessa questão do idioma. Fui aprendendo muito com ela. Claro que ela também fala português, ela falava muito espanhol quando a gente se conheceu. Que era um pouquinho mais fácil de se comunicar, né? Exatamente. Só que depois vem os filhos. Então, a gente vai querendo aprender. E eu acho que assim, o idioma... Ou qualquer outra coisa que a gente vai aprender, eu acho que o fundamento é ter a motivação, né? E o idioma, para mim, a motivação é poder me comunicar eventualmente lá na frente com os amigos dos meus filhos, porque eles têm muitos amigos gringos, né? Sim. Normal, né? A gente tá falando sobre idioma e me veio uma ocasião que aconteceu, a gente viveu essa experiência junto, eu quero que você discorra sobre isso. Numa ocasião que estávamos você, Patrícia e eu subindo no elevador do prédio que a gente trabalhava e tinha um ascensorista que era aquele senhor nordestino lá no prédio lá do lado do McDonald's, lembra? E ele foi falar com a Patrícia. Não me lembro bem. Cara, você não lembra dessa ocasião? Aquele senhor baixinho que era nordestino, ele vendia perto. O que você senhor está falando comigo? Mano... Mas conta a história, Marcelo. Essa história é muito boa. Eu lembro do ascensorista, lembro do prédio, mas vagamente da história. Ele querendo ser simpático com a Patrícia e querendo vender os perfumes que ele vendia, entendeu? E a Patrícia era recém-chegada, né, velho? Ela não entendia direito. Mas o cara, ele não fala português. Não sei se ele vive ainda, tadinho. Já era bem senhor naquela época. E ele falava um português do interior do Nordeste, assim, sabe? E é muito rápido. Sim. E ele muito arrastado, né? Muito arrastado. Cara, a gente não entendia. Não entendia nada. E ele falando com ela e ela olhando assim com aquela cara de ué pra gente. O que ele falou? Também não sei. Todo mundo com cara de ué, todo mundo. Ela querendo que a gente traduzisse o que o senhor tava falando pra ela, mano. A gente não entendia também. Mano, você tinha que estar na ocasião, velho. Foi muito bom, velho. O mais engraçado foi isso, a cara dela, ó. Olhando pra gente com aquele me socorre. E os dois aqui também, ó. Não entendi nada também. Parecia que ele era o gringo, né? É muito bom esse dia, cara. Esse negócio de sotaque tem uma história engraçada com a Patrícia, que o tempo todo, né? A gente saía juntos. Se a gente fosse conhecer alguém novo, então vem aquela pergunta, esse sotaque, você não é daqui, né? Você é de fora. Você é alemã, você é americana, sei lá, qualquer coisa, né? Assim, porque o sotaque dá a entender que é uma língua derivada ali do inglês ou pró-alemão, né? Sei lá. Não parece ser um sotaque espanhol, nada. Então, sim. Até porque o sotaque espanhol ele é bem... Isso, bem um pouco mais, né? Um pouco. Ela não, ela é aquele né? Sotaque latino. Tudo bem, sotaque... Sim, como vai, né? Como vai, aquela coisa mais fechada. E aí um dia, a gente já acostumado com essa situação, conhecemos alguém novo, não sei se numa viagem, a pessoa... Você não é daqui, né? A gente já tá acostumado com esse... Sim, ela não é daqui, ela também... E aí a pessoa começa a perguntar pro outro, né? Como se a pessoa também não estivesse entendendo, né? Tipo, você não é daqui? Não. Então eu começo a falar com você, né? De onde ela é? Não, mas ela também fala português, né? Assim. Aí, mas o mais engraçado... Chega no ponto... a pessoa não é daqui, então ela é ignorante. Completamente ignorante, é o que eu tô falando. A pessoa responde que não é daqui, ela te entendeu. Você não é daqui, não.
Não, então você anula. Você não sabe mais nada que eu tô então falando. ele é de onde? Então, não sabe mais. Só que o mais engraçado nesse dia foi o seguinte: você não é daqui? Não. Ela é de Santa Catarina? Esse dia foi louco. Era muito mais fácil ele ter perguntado pra ela, né? Não, e de Santa Catarina com esse sotaque, velho. Mano. Esse dia foi surpreendente, no mínimo, né? Você é de Santa Catarina? Foi o pessoal de Santa Catarina, Cara, né? nada a ver, velho. O pessoal não fala tão estranho assim. Não, o pessoal de Santa Catarina fala... eu acho que é bem próximo da... Fala português bem próximo, lá, né? Não, mas assim, o sotaque é muito... Eu acho que o sotaque do sul é muito mais fácil de entender do que o sotaque do norte e nordeste. Então, alguns lugares... Cara, lembra? Em 98, eu fui morar em Manaus. Você lembra disso? Lembro. Fui lá, montei escola de música lá, comecei o projeto lá na Igreja do Pereira e tal. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha o quê? 17, 18 anos nessa época. Eu não entendia nada do que as pessoas falavam ao meu redor, assim, os jovens principalmente, porque além de, assim, o português é uma língua que é muito ampla, a gente tem muitas palavras que dizem a mesma coisa. Fora as gírias. Então, aí a gente ainda tem entra nas adaptações, né? De palavras para usar na gíria. Então, dá um boi para alguém. Em algum lugar vai achar que isso é literal. Não tô dando um boi efetivamente. Tô dando um, né? Nos dias de hoje, você dá um boi pra alguém e a pessoa vai ficar feliz, né? Com o preço da carne. Pois é. Já vai começar. Vamos falar de política. Eu sei que eu cheguei lá em Manaus, cara, eu fui me juntar com a juventude da igreja, eu não entendia nada do que os caras falavam, porque é muita coisa de falar palavras que a gente não tá acostumado a falar aqui, o sotaque, as gírias e, além disso, as adaptações dos idiomas indígenas. Cara, era muita coisa. Porque a cultura indígena lá é muito mais forte. Indigenista, né? Que tem que falar hoje, né? Hoje é indigenista. Desculpa, gente. Não quis ofender ninguém. Mas assim, eu tô a 4 horas de avião daqui lá. É o mesmo país. E é completamente outra cultura, cara. Completamente outra coisa. É muito mais fácil entender alguém daqui, do sul, daqui do... né? Não dá pra entender direito o que os caras falam. Não, lá não dá, não. Mas realmente a galera aqui do sudeste, do sul, acho que tem um sotaque muito mais próximo do nosso do que a galera mais lá de cima. Verdade. Você teve muito contato com isso, né? Você viajou muito o Brasil, né? Fala um pouco sobre isso, cara. Você trabalhou aonde? Durante 4 anos, de 2014 a 2018, quase 5, né? Na verdade, porque 2014 incluso, eu fiz um projeto trabalhista na Confederação Nacional da Indústria, na CNI. Eu fui consultor em relações do trabalho lá. Pra quem não sabe, o André Araújo, advogado, contador, modelo. Contador de história, né? Contador de história. Músico profissional, contador, advogado, matemático quase, né? Porque a gente só consegue isso, Derek, porque eu sou jovem, né? Sou jovem há bastante tempo já. Por isso que deu para fazer tudo isso até agora. Mas, então, esse foi um período que eu viajava num projeto e era um curso de 8 horas de duração, curso voltado para empresários e para o RH, para o jurídico, para a contabilidade das empresas que queriam evitar problemas trabalhistas. Então, eu era o consultor da CNI, que é uma confederação, digamos, patronal, né, que representa ali as indústrias brasileiras, e eu ia para meio ensinar a legislação trabalhista para eles tomarem os devidos cuidados, né? E assim, foram 129 cidades nesse período, no Brasil inteiro, né, do Rio Grande do Sul ao Acre, Rondônia, Roraima, né, tem que ser Roraima. Todos os estados, né, brasileiros e 129 cidades. Então, muitos estados visitados várias vezes. Nossa, é muita coisa, né, velho?
Né, e teve um período que o curso foi muito voltado para o interior. Então a experiência foi muito rica, porque nas capitais eles tinham acesso às informações. Eles poderiam, inclusive, ir às sedes das federações das indústrias. Sim. Mas né? quem está no interior é mais difícil, né? O acesso a tudo isso é muito mais difícil e provavelmente... provavelmente não, mas naquela época também o acesso a essas informações, apesar de ser recente, era um pouco mais, digamos assim, restrito, né? Porque tava perto do auge das coisas, de fato, se sobressaindo ainda mais na internet, né? Tem que levar em consideração que a internet de hoje não é a mesma internet de 2014, né? Não é. Com certeza não. Definitivamente não. E no interior, queira ou não, as pessoas vão trabalhando, é o dia a dia. Assim, eu fui visitar locais em que, por exemplo, eu tinha que falar de relações de trabalho, em que eu fui visitar indústrias, convidado pelo empresário, pelo dono da indústria, em que o cara fundia um ferro aqui, ele pegava aquele ferro, ele estava descalço. Se caísse uma gota daquele ferro fundido, perdi o pé. Desintegrava o pé do cara. Perdi o pé. Então ele saía com aquilo e jogava em outro lugar lá para resfriar, enfim, mas era uma coisa totalmente sem cuidado. Caraca! E vai falar, né, para você falar. E eu fui em alguns lugares também que o pessoal era meio bravo, assim. Teve um curso que eu fui dar Era assim, naquela parte bem do sertão, né? Sertão da Paraíba. E aí eu me lembro que eu fiquei 8 horas falando da legislação, e na maior parte dos locais iam os funcionários, os prepostos ali, o pessoal do recursos humanos, da contabilidade. Quanto mais afastar da cidade, mais iam os empresários mesmo. Eu vou lá. Quero ver o que esse cabra tem pra dizer. E aí eu tava em uma cidade dessas, lá na Paraíba, no sertão, e comecei a falar, e o curso é muito longo, e os empresários ficam meio impacientes, que eles estão trabalhando muito, eles não estão ali, né? E aí eles foram perguntando, e tudo que eu falava, eu percebi que tinha uma insatisfação muito grande. Olha, pode isso? Olha, eu ficava pra eles, pela lei aqui não pode. Você está fazendo isso aqui, tá errado, você pode sofrer um processo, isso aqui não pode fazer. Aí tal coisa, também não pode. Aí eu fui vendo que eles foram ficando ali, um olhava pro outro. Aí eu falei que o clima tava ficando hostil pra mim. Eu falei, gente, eu não vou conseguir sair daqui hoje. Esse pessoal vai me pegar de pau lá fora, no mínimo, né? No mínimo, se não for de espingarda, alguma coisa assim. E não, é sério, durante o dia eu fui percebendo que o clima tava ficando hostil. Sim, falava alguma... Tipo, parecia que eu era um mensageiro das trevas. Eu só fui levar notícia ruim, tudo que eles não podiam fazer. E aí, ao final, foi chegando... Era o que eles mais faziam, né? Que, no Brasil inteiro, as pessoas... E por ignorância mesmo, por desconhecimento. E aí teve um momento que eu comecei a me proteger. Eu falei, pessoal, aí comecei a fazer piada. Eu falei, vou falar uma coisa aqui, tá? Quero dizer o seguinte, não fui eu que inventei, tá? Não fui eu que bolei isso. Eu só vou dizer porque tá na lei, porque é o certo, mas também façam se quiserem, né? Se quem não quiser também não faz. Tudo, não tem problema. E eu comecei, depois na parte da tarde, eu sempre fazia essas intervenções meio na piada, meio, pessoal, mais uma notícia. Sempre quebrar o clima, né? Porque de manhã eles saíram assim, não, nós vamos pegar esse cabra aí. Não, eu falei, gente, não sou eu, tá? Vamos deixar claro, eu quero ir embora aqui hoje, na paz, com todo mundo, na amizade. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, eu posso levar pra lá também. Faço um curso lá só pra dar a sugestão de vocês. E aí, no coffee break da tarde, chegou um empresário pra mim e falou, doutor, eu sei que não é o senhor que tem nada a ver com isso, não. É muita CLT, é muita lei, é muita coisa. Mas vou dizer uma coisa pro senhor. Doutor, aqui, a CLT aqui é na bala. Eita! Falou. Eita! Aí eu falei, legal. Que bom. Legal, não deixa, né, de ser uma aplicação da lei, né? E ele falou, aqui a CLT é na bala. As ideias, mano. Falou, quero ver aqui funcionário meu entrar com ação trabalhística. Alguma coisa Caramba, velho. E aí, bom, enfim, foram muitas experiências nesse período, muitas cidades diferentes, desde cidades, né, o pessoal super informado,
Tinha cidade que escritório inteiro de advocacia era uma responsabilidade. Você falar para colegas, né? Então, o problema é que você pode ser muito contestado, né? E, em teoria, acaba sendo, porque o advogado gosta, né? Você foi muito impugnado nessas ocasiões? Foi bastante, Até bastante. porque, tipo assim, você falando de algo que, em tese, todo mundo ali conhece também, e cada um, apesar de conhecer, tem o seu próprio pensamento sobre aquilo, né? Sim, sim. Tem interpretações, tinha muito debate, muita discussão, A muita questão coisa. é justamente essa. A gente pode pegar o mesmo trecho de qualquer texto e defender pontos completamente diferentes, né? Exatamente.